Oi, gente, como é que vocês estão? A paz do Eterno esteja com vocês. Vamos lá? Vou ler Joel 2 para vocês. E aí a gente conversa. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Eterno vem. Ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas. Como a alva espalhada sobre os montes, povo grande, poderoso, o qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos de antes, de geração em geração. Isso coincide também com Mateus 24, que eu sempre falo aqui. Tem alguma coisa acontecendo. Quase ninguém está entendendo, quase ninguém está se dando conta, mas tem uma movimentação esquisita, tá? Já converso mais com vocês sobre. Mateus 24, 21 fala: porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Eu vou colocar aqui para vocês o post, que na Venezuela foi visto as Forças Armadas dos Estados Unidos, e aqui em Itajaí, eu não sei se eu tinha falado no último vídeo, também, em Itajaí foi visto tudo, tá? O navio, foi visto o caça e foi visto os comboios em terra. Aí eu te pergunto, por quê? O caça, ele não sai, tá? É uma simulação. Não, ele é muito caro para sair fazendo simulação. A não ser que seja um 7 de setembro, a não ser que seja o presidente sendo transladado, a não ser que seja realmente uma coisa muito certa. Então por quê? E por que eles não estão falando nada pra gente? Eu acho que inclusive eu tive que apagar, porque no início eu sempre cantava musiquinhas, mas eu fiz um vídeo, acho que foi em 2023 ou 24, eu vi 2 soldados correndo assim dentro da minha casa, em tamanho real, assim. Eles andavam no corredor. E aí o primeiro eu vi, eu fiquei assim olhando aquilo, fiquei bem assustada, mas eu não entendi. E aí eu ainda tava me recuperando da primeira imagem e passou outro mais rápido. E aí eu falei, que isso? Então, eu tinha visto isso em 2022 ou 2023, eu não vou lembrar. Não vou lembrar, gente. E eu fiz um vídeo, e eu fui tentar achar, só que provavelmente eu devo ter tirado por causa do direito autoral, que eu, assim, uma chuva de vídeo meu que eu tinha feito, e aí eles cobram direito autoral e eu não tô afim de, né? Então eu nem sou monetizada, imagina pagar direito autoral para pessoas. Então provavelmente eu apaguei esse vídeo. Mas assim, eu não sei o que eles estão esperando, eu não sei o que está sendo planejado, porque nós sabemos, ou poucos de nós sabemos, que quem domina essa terra não dorme. E eles sabem, às vezes, até mais do que aqueles que estão sendo manipulados por eles mesmos. Eles sabem. E eu não sei se eles sabem que o Messias está voltando, ou se eles estão formando essa terceira G, se eles vão começar a dar início a isso. Lani, mas que perturbação, que loucura, que não sei o que. Teórica da conspiração, Não, gente, não é isso. A gente precisa olhar as coisas com sinceridade. Porque, assim, por que está sendo movimentado assim? Entendeu? As Forças Armadas brasileiras também estão lá na divisa do Paraguai e do Brasil. Por que reforçaram? Hein? E a gente não pode saber. Por que só assim, graças a Deus e a... Como é que fala? E a internet, que eles estão permitindo que a gente veja isso. Entendeu? Assim, as telecomunicações não estão falando, mas a gente consegue ver. Por causa desses videozinhos amadores que passam por aí. Então, assim, muito cuidado. Eu acho que a inteligência artificial, ela veio para facilitar, mas também veio para dar um terrorzinho. Caso aconteça o arrebatamento, pode ser que por isso eles estejam fazendo essa simulação, e eu já vi, inclusive, simulação do arrebatamento, tá? E se for? E se já for? Não tô dizendo que pode ser agora. Pode ser, como não pode não ser, a gente tem que estar pronto. E como eu falei no último vídeo, se você viu, né? O último vídeo anterior a esse. Nos 3 últimos eu tô meio que falando sobre isso. Sobre as visões e sonhos que Deus tem me dado em relação ao que tá acontecendo, que eu acho possível que, entendeu?
Gente, eu tô com medinho, tá? Vou falar pra vocês. Eu tô apreensiva. Eu tô em alerta. Então, mês que vem é o Rosh Hashanah, que é o fim do ano judaico. E logo mais, dali alguns dias, é o Yom Kippur, que é o dia da expiação. É ficar atento. Gente, se eu pudesse dizer uma coisa pra vocês, eu diria: apeguem-se a Deus. Arrependam-se. Se você tá sozinho, tá sozinho em casa, ore, busque, peça a Deus pra te lembrar o que você precisa se consertar ainda. Peça a Deus pra você sentir o arrependimento, porque o arrependimento tem que ser buscado através do Espírito Santo, que muita gente não se arrepende. Não se arrepende. Tem gente que faz o mal, sabe que fez o mal, mas acha que a pessoa mereceu. Não, querido e querida, ninguém merece nada, a não ser o teu amor, tá? Então, assim, ó, busque incessantemente por perdão, limpar, que no mundo espiritual você seja conhecido, por humildade, por entender que é falho, por entender que reconhece que tem erros, mas que sem Deus a gente não pode nada, gente. Sem o sangue do Cordeiro sobre a nossa vida nós não podemos nada. Esse é um tempo que a gente precisa se limpar, se escovar, sim, ó, pedir ao Senhor, limpa minhas vestes, limpa-me a mim. Sozinho eu não consigo. Não tô conseguindo me arrepender, seja sincero e honesta. Eu falei outro dia pra uma cliente minha que ela falou: tem uma raiva do meu marido, tem vontade de... Fala isso pra Deus, porque às vezes é o próprio capiroto usando aquilo ali pra atormentar a vida da pessoa. Gente, não queiram ficar aqui. O problema maior é o quê? As pessoas acham assim: não, mas vai dar tempo de eu me arrepender. Não, mas daqui a pouco eu me arrumo. Tá bom. Daqui a pouco eu vou lá e faço uma coisa e ajoelho e peço perdão pra Deus. Só que assim, ó, sabe Dimas? Dimas o bandido? Da cruz? Se nos 45 do segundo você se arrepender, logo ele estava do lado de Cristo, né? Ele foi crucificado do lado. Um estava xingando, falando: se não és o Cristo, então por que não desce a gente daqui, não sei o que sei que lá. E o outro estava dizendo: cala essa tua boca, o outro, porque nós temos erro, ele não tem. Então, ainda que seja dessa forma, se você chegar e ter a consciência e dizer assim: Senhor, é verdade? A gente tá nos 45 do segundo, cara! Acorda! Acorda. E aí esse falou pro outro: cala a boca, porque nós temos pecado, nós somos ladrões e ele não tem nada. E aí ele falou pro Messias: lembra de mim quando estiver no paraíso, porque ele sabia de quem se tratava. E aí o Messias ainda falou pra ele: em verdade vos digo que ainda hoje estareis comigo no paraíso. Olha isso! Chega, me emociona. Gente, por favor, gente. Se eu pudesse dizer uma coisa, eu falaria: arrependam-se enquanto há tempo. Não queiram ficar nessa terra. O problema é que ninguém sabe o que vai ser nessa terra. Eu vou ler de novo para você ter uma noção. Porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Então, pensa na loucura que vai ser. Esqueça tudo que existe sobre lei. Esqueça. Não vai ter. Por isso que eu acho que o exército está sendo posicionado em algumas áreas. Sem alarde, sem alarme. Vamos no sapatinho. Eles não precisam saber o que está acontecendo. Ou o que vai acontecer. Porque esse sistema aqui, ó, que a gente conhece como rede, vai cair. Porque eu não sei se você sabe, todo o Apocalipse ele precisa ser montado. Ele é montado. O Messias vem, retira a igreja, eles sabem disso. E aí, meu filho, quem ficou vai ter que pagar com a própria vida. Punk, né? Tomara que esse vídeo não caia por causa dessas palavras que eu tô dizendo. Entendeu? Então você esqueça tudo. Como nunca houve, haverá tão grande aflição como nunca houve, nem tão pouco haverá jamais. Eu realmente não quero estar passando por isso, gente. Eu quero realmente, assim, ó, com todas as minhas forças, eu quero ceiar, eu quero estar nas boldas do Cordeiro. Compreende? Então é bom que a gente comece a se apegar a Deus com todas as nossas forças nesse momento, nesse instante, nesses últimos instantes da igreja na Terra. Eu penso que é os últimos. Ainda que seja, daqui 1 ano, daqui 2 anos, mas pode ser daqui 1 semana. Pode ser daqui 2 semanas. Pode ser daqui ano que vem, setembro do ano que vem, a gente não sabe, tá? Mas todos temos que estar prontos. Então, assim,
Assim como os filmes de ficção, que é muito bom. Eu acho que o mais coerente, se eu pudesse dar uma dica de filme pra vocês, é o Mundo Depois de Nós. É assim, mais ou menos, porque não dá de ver exatamente o que vai acontecer, porque não passa a aflição, mas passa que tá esquisito, tá? Se você não viu, eu vou colocar aqui, ó. O Mundo Depois de Nós, uma coisa assim. Eu vou colocar ele aqui, você vai ver qual é o filme. Então, passa mais ou menos. E aí vai virar assim, ó, uma opressão na Terra que não queira estar aqui. Se você está vendo esse vídeo agora, dá um like pro algoritmo, por enquanto, entender que esse vídeo é relevante para você e também é relevante para outras pessoas, que pode ajudar na vida de outras pessoas. E se você tá sentindo que realmente se Jesus voltasse hoje, eu iria ficar por conta disso, arrependa-se agora. Gente, não precisa ter vou ter que ir lá na igreja. Não, às vezes é dentro de casa, às vezes é no chuveiro, às vezes é lavando roupa, às vezes larga tudo e vai fazer o que, sabe? Não precisa, gente. O véu foi rasgado de alto a baixo, então hoje nós temos livre acesso ao Criador. Nós temos livre acesso ao Criador. Esse é o tempo de buscar Ele enquanto dá. Entendeu? Então, o que eu quero dizer pra vocês é isso. Eu tô sentindo que tá muito próximo. Muito, muito próximo. Tá tudo muito esquisito. Não sei por que as Forças Armadas estão em Itajaí. É por causa do 7 de setembro, sabe? Muito rápido, muito antes. Mas tudo bem, se for, eu tô ficando doidinha. Mas se não for, também que eu fique em alerta. E eu tô alertando vocês. E porque também na Venezuela. Em quantos outros países que deve estar também a gente não deve estar sabendo. Entendeu? Eles dão uma abafada no caso. Por que ninguém tá falando? Muito estranho. Então é isso. Era isso que eu queria trazer pra vocês, esse alerta. E dessa visão que eu tive também dos dois soldados, um passando devagar e o outro passando mais rápido. Não sei o que pode ser isso, não sei, realmente não. Normalmente soldado indica guerra, né? E pode ser guerra espiritual, quanto pode ser guerra real, não sei. Não tô dizendo que vai acontecer, tá, gente? Não coloquem palavra na minha boca. Não tô datando a volta de Cristo, mas é possível que esteja muito, muito próximo, antes mesmo da gente imaginar. Mas tá tudo bem, tá tudo numa calma, tá tudo na paz. Sim, igual nos dias de Noé. Igualzinho nos dias de Noé. Cadê? Pois a pressão daqueles dias o sol será escurecido. Arrependei-vos. Eu vou colocar para vocês o endereço aí. Que fala bem sobre os dias de Noé. Assim como os dias de Noé, entendeu? Comiam, davam sem casamento, bebiam, se davam, tava tudo numa boa, tava tudo ok. Para algumas pessoas que estavam sonolentos. Mas do nada, de repente, veio uma chuva no tempo de Noé e inundou tudo e a arca subiu pelo mar afora e o povo ficou tipo, abre, abre, abre. Não tem abre. Deus selou a arca para que ninguém pudesse entrar na arca depois que ele tivesse selado. E vai acontecer novamente. E nós somos os felizados da geração que verá isso acontecendo diante dos nossos olhinhos. E eu acho bom as escaminhas dos olhos de vocês começarem a cair, ou o arrependimento começar a bater, porque Ele nos escolhe. Ele quem nos escolhe. Se hoje eu sou grata é por ter sido escolhida, por estar sendo acordada, por estar sendo desperta. Sabe assim? Acordar e lembrar, eu sou salva. Pela misericórdia, pelo selo que é o Espírito Santo de Deus que há em mim, que habita em mim, que me faz, que me cobra em fazer a coisa errada. Quando fez a coisa errada, se arrepender. Lembrem-se. Joio é trigo, tá? O que acontece? O joio, ele é leve, ele é levinho, ele não tem nada dentro. Ele é igualzinho o trigo, só que ele é leve. Eu vou colocar aqui depois uma imagem para vocês se eu achar. No orvalho, de manhã cedo, ou quando está próximo de colher o trigo, ele se enverga, ele se curva. Ele curva por causa do peso dele, tem dentro o fruto. Então cai o orvalho, bate, pesa, ele se inclina, ou seja, ele tem essa humildade de saber que errou. Essa é a hora de a gente estar sendo colhido e essa é a hora de a gente se arrepender. Essa é a hora do arrependimento. Essa é a hora da humildade. Enquanto o joio fica aqui, ó, durinho. Não preciso me arrepender nada. Altivo, de pé.
Não preciso, não me arrependo, eu tô certo sempre. Quem você é na fila do trigo, do quase pão? Quem você é? Gente, acorda, desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. Desperta. Que o Pai das Alturas te abençoe grandemente, que esse vídeo possa trazer algum tipo de clac-clac, de destravar tua mente, para você entender o que eu tô te falando lá nas entranhas, tá? Porque alguma coisa tá acontecendo que eles estão escondendo da gente, tá? Por hoje é isso. Um beijo. Paz.